Bom dia a todas e todos. Bom dia. Que a paz esteja no coração de cada ser humano presente aqui, nessa casa de oração. Aquela música, quando vocês entram, é muito interessante, né? Hoje a nossa casa está em festa, né? Vocês percebem que o plano espiritual fica vibrando muita alegria por cada um de nós que está aqui? Eu fiquei emocionado desde quinta-feira, porque como eu venho de vez em quando aqui, bom, calma, falei bom dia, meu nome é Francisco, ou Chico, moro em Itu, sou professor de matemática e provavelmente um dos espíritos mais endividados nesse lugar aqui hoje, né? Então eu venho de vez em quando, eu sou tarefeiro numa outra casa espírita, né? E pelo fato de eu já ter assumido o compromisso de vir aqui hoje, né? Então na quinta-feira o meu coração já estava meio em festa, né? Não ia ter perigo, né, de sofrer algumas más influências falando sábado melhor você corrigir aquelas atividades que está devendo lá. Professora, minha amiga, não é? Ah, garota. Então, não. Então eu já sabia que eu vinha. Então eu senti... Ontem eu estava numa sexta-feira diferente, porque normalmente minha sexta-feira eu já estou naquele bagaço. São 6 aulas com turmas de 70 adolescentes. Consegue imaginar 70 adolescentes? Não é fácil. Não. Mas aí eu já estou cansado e tal. Mas ontem eu estava numa sexta-feira diferente, eu estava numa vibração. E eu tenho certeza que é porque eu sabia que eu vinha aqui, né? E acredito que com vocês deve acontecer coisas semelhantes, né? As nossas assistências, o nosso tratamento, ele não é só aqui na hora do passe, me corrijam se eu estiver errado, né? Ele começa muito antes. A hora que a gente põe o pé naquele portãozinho azul ali, a gente já está recebendo bastante. Isso é muito bom. Muito bem. Nem preciso falar mais nada, porque Marco já falou tudo. Né? O tema que temos para conversar hoje é sobre oração. Justamente oração, algumas coisas já foram conversadas, né? Umas palavrinhas ali para a gente refletir. Quanto estou orando, por que estou orando, como estou orando. Então esse professor de matemática endividado trouxe a resposta correta para todas as perguntas. É isso? É lógico que não, porque não tem uma resposta só, tem muitas, e muitas delas vêm do seu próprio coração. E eu acabei de dar a primeira paulada no microfone que está aqui, está tudo bem. Muito bem. Essa pergunta do meio, por que estou orando, eu gosto de pensar nela. Por que a gente ora? Acho que a primeira coisa que vem no meu pensamento para responder essa pergunta é para pedir, né? Eu vou fazer uma oração para pedir alguma coisa. Essa é verdade, a gente pede mesmo e tem que pedir, né? Mas não é só para pedir, né, Ivone? Para agradecer também. A gente ora agradecendo a Deus, principalmente de manhã, talvez, né? Abrir os olhos, oba, estou vivo. A gente ora para louvar também. Fiquei pensando, louvar a Deus. O que é o louvar? Me parece um pouco mais difícil de definir isso. O pedir é fácil de pensar o que é, né? O louvar. Eu fiquei pensando, eu associo a palavra louvar a um sentimento forte. Por exemplo, estou lá no corredor da Unimed e vi o Marcelo lá do outro lado. Marcelo, lá. Aí eu vou lá. Troca de energia gostosa, né? Eu não estou pedindo nada para o Marcelo. Ô Marcelo, me arranja um dinheirinho que eu estou precisando. Não estou pedindo nada para ele. Tenho muita gratidão por ele, mas naquele momento, né, eu não estava preocupado em agradecer ou pensando em agradecer. É uma energia positiva gostosa que a gente tem que deixar emanar para o universo, para a espiritualidade, né? Para o meu amigo. Eu acho que o louvar é algo desse tipo, né? É algo muito gratuito,
O louvar a Deus é entrar numa conexão com Ele, né? De uma maneira onde a gente está se sentindo positivo, né? Agora, essas perguntas todas são itens meros para a nossa reflexão e ver como que é o nosso dia a dia. O como estou orando. Apesar de eu ser professor de matemática, eu gosto de conversar sobre a quebra daquela busca pela exatidão. Qual é o jeito certo de orar? Tem muitos jeitos. Qual é a oração mais poderosa? A prece de Cáritas diz que é poderosa pra caramba. Então, a prece de Cáritas, ela pode ter um poder fortíssimo mesmo dentro da nossa oração, num dia, e no outro pode não ter efeito nenhum, porque não é a oração em si, é o que eu estou vibrando, é o que eu estou sentindo. Então, como eu estou orando? Eu oro no carro às vezes. Beleza. Eu oro em casa lá, bonitinho, eu tenho um cantinho onde eu reservo. Beleza. Eu oro... Eu já orei no meio de um show de rock. Eu adoro música, gente. Eu adoro música, né? Como hoje eu vim aqui, então eu vim com uma camisa um pouco mais light, né? Não vim com aquelas caveironas, né? Das bandas mais nervosas, né? Não sei se alguém conhece uma banda muito antiga aqui chamada The Who, né? Eu esperei tanto para ver aquele show, que o dia que eu estava lá, gente, na pista VIP, estava perto dos caras, né? E aquela música tocando, um show que eu esperei tanto, e eu chorava, né? O rapaz do lado olhava para mim assim, né? Aqui, ó. E eu chorando de emoção, né? Eu agradeci a Deus ali, Senhor, obrigado por estar aqui escutando essa música que tanto eu queria, ver aqueles dois setentões ali, nossa, com mais energia do que eu com 20, sabe, tocando aquelas músicas que eu queria ouvir. Então eu agradeci a Deus, foi uma espécie de oração. Então assim, a oração é realmente em qualquer lugar. Se alguém me pergunta, é certo ou é errado orar no trânsito? Depende de como que você está, em termos de pensamento, está focando, né? Outro dia eu me peguei. Pai nosso que estais no céu. Aí vem o cara para atravessar pela esquerda, né? Na rodovia. Gente, o trânsito não tem jeito, é meu ponto fraco, mas nossa senhora. Eu tenho que reencarnar e dirigir muito para melhorar. Indo para Indaiatuba, às 7 horas da manhã, é terrível, gente. Não sei se alguém tem essa experiência, né? E aí, né, passando pela esquerda, Pai nosso que estás nos céus. Aí não vale, né? Deixa, hora depois. Uma vez eu estava indo dar aula em Limeira, eu dei aula 18 anos lá em Limeira. Aí eu estava indo para lá, acho que eu comecei 3 vezes, todo dia eu oro a oração de São Francisco. Adoro. Não, absolutamente. Não, eu não imagino, os franciscos são Mas aí eu estava orando, né? Aí eu percebi, né, dirigindo, o que acontece? A gente se distrai, né? Eu percebi que era a 3ª vez que eu estava começando a oração de São Francisco, que eu acho uma oração maravilhosa, e ela é uma verdadeira oração da caridade, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É linda. Ai, estou arrepiado. Muito boa demais, né? Mas eu percebi que o trânsito estava pesado, e aí eu vi, era a 3ª vez que eu estava começando a oração de São Francisco. Eu acho que foi meu mentor, falou assim, Francisco, tenta diferente, cante. Aí eu não sei se veio alguma centelha, um pedacinho de memória lá, de quando eu era coroinha. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Minha voz é horrível, gente, desculpa. Aliás, ainda bem que eu estava sozinho no carro, né? Só o meu mentor que me escutou cantar. Mas daí deu certo, porque daí eu me concentrei mais, né, naquilo que eu estava falando. Falei, legal. Então é assim, o como, o porquê, o quanto, né, tudo isso é muito interessante de a gente refletir, de deixar a coisa rolar ao longo do dia, mas sempre se conectando com o nosso pensamento, né?
Como pedir, né? A gente talvez ore mais pedindo, né? Aí já rodou? Olha que legal, aí rodou e aqui não. Não, aqui está o rapaz pensando ainda. Nada é por acaso, né? Deu para pensar mesmo, né? Deixa eu lembrar o que eu pus aí, que assim eu vou pensando também. Essa expressão, orar sempre e nunca desfalecer, ela está no Evangelho, né? E aí em Lucas, no capítulo 18, tem umas palavras, muito obrigado, umas palavrinhas lá de Jesus, falando de uma historinha da viúva, que esse tema da oração apareceu aí, né? Da história da viúva que ia lá, ela tinha um processo, né? Vamos imaginar ali o fórum da época ali. Então ela tinha um processo para ser resolvido e ela ia lá pedir para o juiz: ô seu juiz, vamos, assina um negócio lá, tem um dinheirinho para receber. E o juiz, né, injusto, vai para lá, estou ocupado com outras coisas e tal. Até que um dia, né, o juiz assina, ele pensa assim, o texto evangélico diz mais ou menos assim, né? Bom, não aguento mais essa mulher me atazanando, vou lá assinar, porque assim ela não vem aqui mais me molestar, não vem aqui mais me atrapalhar. E aí Jesus fala assim, diante dessa história, né? Então é assim, se uma pessoa, um ser humano que não está muito preocupado com o próximo, ele é capaz de fornecer alguma coisa para alguém, imagine nós, né, que estamos preocupados, imagine Deus, o nosso Pai, se Ele não vai se preocupar em nos dar aquilo que a gente precisa. Então, se um ser humano injusto é capaz de dar alguma coisa, né? Imagine nós. E nessa historinha, ele emenda a história do fariseu e do publicano. O Carlos é bom de história. Então, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Fariseu, a ideia da pessoa fariseu, dos fariseus, são judeus rigorosos na religião. Jejum, profetas, né? Mas é um rigor que puxa mais para a exterioridade, né? Ou seja, é mais assim, você tem que fazer o ritual certo, ao invés daquele sentimento mais correto. Por isso que eles são meio chamados de hipócritas. Por aí, né? Então, assim, a hipocrisia é meio associada. Você está parecendo um fariseu. Isso é uma depreciação, não é um elogio, tá? Então, aí nessa historinha, tem o fariseu no templo, lá do lado do altar, e um publicano no fundo, né, desse templo. Publicano é um coletor de impostos. Coletor de impostos, nessa época, eram pessoas odiadas. Por quê, né? Por que será, né? Mas hoje também. Hoje também, né? Oficial de justiça. Hoje mais. Você nem conhece o cara. Então, né? Ele está lá pegando. Então, você imagina quanta vibração negativa esses coletores de impostos deveriam receber. Veja, se eles são injustos ou não, eles estavam fazendo o trabalho deles ali. Eles eram odiados, porque logicamente eles iam pegar o dinheiro da turma, passar para o Império Romano, né? Então, eles tinham o sofrimento deles. E aí nessa passagem evangélica, né, o fariseu está lá na frente, do lado do altar, orando. Obrigado, Senhor, por eu ser bom do jeito que eu sou. Eu oro, eu jejuo, eu sou bom. Eu sou Power Extra Mega Blaster. Obrigado por eu ser assim. Para piorar, dá para piorar. Obrigado por eu não ser igual aquele publicano que está lá no fundo. Ô gente, essa oração, qual o valor dessa oração aí? Né? Então, veja, ele está se julgando, está julgando o outro, né? E, né, nas palavras de Jesus, né, ele coloca o publicano, que é uma pessoa que, né, é odiada ali, né? Mas ele está lá no fundo, né, nessa passagem evangélica, está no fundo, cabeça baixa, fazendo uma oração muito simples. Senhor, tende misericórdia de mim,
Muito obrigado por tudo que sou, tenho e faço, mas abençoai o meu dia a dia. Muito obrigado, Senhor, e tende misericórdia de mim. Uma oração simples, de coração, né, com humildade. Então, o como orar, né, envolve muito sentimento, né, mais do que a quantidade de palavras, né. A oração, qual que é melhor? Aquela pronta já ou aquela espontânea? Então, o coração tem que mandar nisso, né? A oração pronta, feita com o coração concentrado, tal, não aquele Pai Nosso que eu estou ali preocupado com o cara que vai me passar na frente, né? Tem que ser sentida. E a espontânea também. Não, eu percebi, gente, eu estou falando por mim, eu percebi que durante muito tempo eu sempre evitava fazer uma oração espontânea por acreditar que o valor dela era menor. Sabe? Essas palavras são minhas. Quem sou eu? Quem sou eu para criar uma oração? Eu sou Francisco, não sou esse Francisco aqui, mas sou Francisco, filho de Deus. Ué, é o sentimento que vai mandar. E pedir, sim, pedir para mim, também, pedir para o outro, né? Não posso fazer nada por aquela pessoa que eu vi ali deitada na rua, está lá desmaiada, né? Não posso fazer nada. Posso orar, posso vibrar positivamente. Mas, gente, é 3:55, eu preciso chegar no banco, não dá tempo de orar. Dá. Até eu chegar no banco, 2 minutinhos. Senhor, olhai por esta pessoa, ele também é teu filho, tende misericórdia dele, que suas dores sejam acalmadas, que o seu espírito se levante e que ele possa melhorar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pronto. Pensamento, né? Rapidinho. Melhor que nada, não é? Qual dentre vós é o homem que, se o filho pede um pão, lhe dará uma pedra? É um reforço do que foi falado antes. Então, se a gente que é meio ruinzinho consegue dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o que Ele pode fazer por nós. É um reforço dessa mensagem, né? Aí eu tenho um livrinho de cabeceira, né? Eu falei da outra vez que eu vim aqui, ó, que é o Palavras de Vida Eterna, uma folha por dia. Isso ajuda nas orações, né? Então aquela oração da noite, aí tem que ver qual que é o horário que é melhor para cada um, né? Mas à noite aquela oração que a gente faz antes de dormir ou mesmo de manhã, você pode usar uma folha por dia. Tem esse livrinho Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, adoro Pão Nosso, né? Veja só, a questão, uma questão que pega para a gente é que assim, às vezes a gente pede com fervor e parece que a graça não vem. Puxa, será que Deus esqueceu-se de mim? Ou estou sendo castigado? E vem também aquela piadinha, ai, na outra vida eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Tem essas coisas. Então, fazendo uma metáfora, né, por meio dessa lição 166 do Palavras de Vida Eterna. Se a criança vai lá, fala, papai, me dá uma bomba para brincar, né? O pai vai dar? Não deve, né? Se o filho faz desperdícios e ainda não sabe economizar, o pai vai dar para ele a direção dos negócios da família? Não deve, né? Se o filho vai mal na escola, se recusa a estudar e não atende às ordens do pai, esse não vai te dar viagens e recompensas, né? Veja que aí dá para pensar a gente como filho em qualquer idade, qualquer uma mesmo, né? Então, é assim, o pai não vai dar aquilo exatamente que o filho vai pedir, mas ele não vai apenas também falar, não vou te dar, pronto, acabou. Por exemplo, o negócio da dinamite, ele vai falar para o filho, é o seguinte, deixa eu te explicar o que é uma bomba, o que ela pode fazer. Ela pode fazer isso, machucar os outros, machucar você, machucar o papai, né?
Mesma coisa, ensinar o filho a economizar, a importância do dinheiro, etc. e tal. Então, coloquemos-nos na posição de filhos que estamos pedindo algumas coisas que muitas vezes, coisa que a gente enxerga que precisa, mas pode também ser coisas que a gente acha que precisa, acha que é importante para nós. E às vezes são caprichos, às vezes fazem parte de um rol de coisas que são mais materiais do que para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, tá? Então assim, se está demorando para vir, mas eu estou orando pela minha saúde, sim, mas a gente não tem consciência de tudo. Por que será que eu tenho aquela doença? Algum motivo essa doença, por algum motivo essa doença existe para mim. Qual será que é esse motivo? O que eu tenho que fazer para melhorar? Esperar aquele passe de mágica. Aí eu vou lá tomar aquele passe, eu quero ver se eu consigo ir naquela moça que faz uns estralados assim, porque eu percebo que ali eu vou sair, minha coluna vou sair pulando de lá. Cuidado, né? Então a gente tem que trabalhar pela nossa melhoria física e espiritual, a gente tem que trabalhar por ela, né? E não ficar esperando um milagre acontecer. E por isso que a nossa oração ela tem que ter essa qualidade, né? E aí o Pai nos ensina de algumas maneiras. e assim, muitas vezes a gente está tão desesperado que a nossa oração ela pode ter um ar de cobrança. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Ai Senhor, pelo amor, já é a 20ª vez que eu estou te rezando, te pedindo isso, você não vai me dar. Nossa, não cobrar Deus assim, né? Então vamos lembrar, tem um monte de coisa que a gente não está consciente. Ainda bem, né? Dentro do Espiritismo se fala, tem uma porção de coisas das vidas anteriores que a gente não lembra, né? O véu da lembrança está lá escondidinho, de vez em quando, não sei se vocês percebem, mas de vez em quando a espiritualidade levanta um pouquinho, você percebe alguma coisa, já fecha. Eu prefiro que fique fechado mesmo. Não quero lembrar, não, deixa, depois eu vejo isso aí. Então assim, eu peguei uma figurinha aqui, né, porque tudo bem que aqui é uma expressão corporal, né, eu não sei essa da esquerda, não sei se é um deboche, se é uma desconfiança, né, mas é um jeito que não é uma postura de quem está em oração, né. Essa frase, ela é forte, e ela é meio difícil também, deixa eu ver se eu consigo, é do Palavras de Vida Eterna. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, desconfiança e inquietação no ato de orar, né? Estou rezando, mas estou falando por dentro assim, será que agora eu vou ser atendido? Simplesmente porque choras e sofres, veja, não está sendo negado que eu estou precisando de alguma coisa, que eu estou sofrendo, mas aquela coisa do pai com o filho, né? O filho está querendo muito uma bomba para brincar, né? Mas o pai tem que saber falar, o pai sabe falar, calma. Lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano. Lembre-se de muitas coisas que você já aprendeu, inclusive a misericórdia divina, né? E o discernimento, a separação das coisas. E não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Quando a gente está nessa provação forte, né, é um momento bom para testar a nossa fé, né? É isso que essa frase diz, e me parece que tem mais uma que envolve justamente essa confiança, né? Esse teste bom. Fonte viva. O Mestre Jesus nos indica que ao orar para nos conectarmos com o nosso Pai, pelo Pai Nosso ou qualquer oração, não devemos estar munidos de exigências, questionamentos, desconfianças. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus
como nosso Pai Celestial. Então assim, é orar, confiar, esperar para nunca desfalecer. Aquele nunca desfalecer, né, que está lá no título em cima desses slides aí, né, é assim, a gente desfalece às vezes. Às vezes a gente entrega a rapadura e fala: ah, não aguento mais orar, ah, não dá mais, não dá. Aí chora, acalma, respira, dorme e volta, né? Deus nos dá aquela misericórdia de sempre podermos recomeçar. Temos inúmeras chances, né? Orei, rezei, pedi, orei de novo, mas parece que a ajuda não vem. Tcharam! Essa figurinha ficou engraçada. Dica espírita incrível. Essa frase é forte. Recordemos que se a hora da crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. É um reforço de uma frase anterior. Então, a hora da dificuldade forte, já que a oração que a gente mais provavelmente faça é aquele pedido, né? Quando a coisa está pegando, quando a necessidade é muito forte, então é um momento, pensemos nisso, é um momento muito bom e produtivo para eu verificar a minha fé. Quanto eu estou confiando em Deus. Muito bom. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, se eu estou ali esperando fortemente que Deus me ajude, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo. Tem uma ferramenta que está sendo nos oferecida aqui, ó. É perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Caiu. Fiquei emocionado. A espiritualidade está falando o seguinte para a gente: você pode orar e ajudar ao mesmo tempo. Gente, qual que é o grande dilema, né? A grande ação que a gente tem dentro do Espiritismo não é a caridade? Né? Das coisas que o Marco estava falando aqui, muitas delas envolvendo a caridade. A caridade não é só aquela coisa de dar uma coisa, você faz. Todo mundo sabe disso. Um sorriso de bom dia para alguém que você não conhece é um ato de caridade, né? Um ouvido. Está aqui o Marco falando uma coisa que eu não entendo nada, mas eu estou vendo que ele está aflito. Eu estou, puta, Marco, é isso mesmo, cara. Não é fácil. Mas eu estou aqui ouvindo, deixando ele extravasar. Existem inúmeras maneiras de você praticar a caridade. E aí, aqui, você está tendo uma ferramenta. Então, ora e pratica a caridade junto com alguém. Alguém que está perto de você. O seu filho. Você está fazendo uma birra, ele está lá sofrendo com o negócio, mas você lembrou de ontem, que ontem ele te desafiou e você está querendo aqui, ó. Deixa ele sofrer um pouquinho. Vai lá, né? Junto de nós, junto de nós, quando eu falo junto de nós, é porque perto de nós, nos nossos familiares, tem gente precisando de ajuda, né? Está ali do lado, minha irmã que mora 5 quadras de mim. Então é uma ferramenta boa. Estejamos atentos às oportunidades de ajudar o próximo, para que o céu também nos ajude. A gente não está querendo que o céu nos ajude? Olha que troca boa! Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse texto do André Luiz reforça esse fato. Isso está lá no Espírito da Verdade, é a lição 13. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus, olha que bonita essa frase. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O próximo outro. O outro ser humano, que pode ser seu familiar, pode ser seu amigo, e pode ser alguém que apareceu na rua pedindo ajuda para você. O Criador atende as criaturas por meio das criaturas.
Então, às vezes eu estou aqui querendo, né, aquele passe Salvador e tal, mas de repente é alguém que chega para mim e fala assim, viu, você está com problema na coluna? Você já experimentou ir na fisioterapeuta X? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou lá. Às vezes é uma dica assim, Deus se manifesta, gente, em coisas muito pequenas, não precisa ser um negócio espetaculoso. Então, de repente, a dica dela, vou eu lá, e aí a coisa começa a melhorar. Então, eu vou na casa de oração, eu vou na fisioterapeuta, eu vou ao médico, e aí essa equipe vai tratando de mim e eu vou melhorando. É por isso que a oração é você, mas o merecimento está nessa sua ação no mundo com os outros. Beleza? Muito bem. Gente, falamos bastante sobre oração e o ato de pedir, porque é onde acho que pega mais as dúvidas. O agradecimento é uma coisa tão gostosa que acho que até dispensa a gente falar bastante. Mas é sempre bom agradecer. Vibrações positivas, né? Agradecer sempre. De manhã, de tarde, de noite, com oração pequenininha, com oração comprida, não importa. Né? Agradecer e vibrar sempre. E aí tem várias orações, né? Que a gente pode buscar, né, dentro daquela parte das orações prontas. Né? Nós juntos já oramos aqui hoje o Pai Nosso, a Ave Maria, né? E existem várias. Como que eu estou de tempo? Eu falei bastante, gente. Então, eu vou convidar vocês a curtir uma oração, tá? Então, eu vou ler aquela oração. Essa oração é o seguinte, eu a conheci faz 7 anos. 7 anos. Quando eu a ouvi pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Então, eu queria dividir isso com vocês, tá? Eu estou com vontade de pedir para vocês fecharem os olhos, mas se quiser acompanhar com os olhos a leitura, não tem problema. Eu vou ler, tá? Mas se vocês quiserem fechar os olhos e sentir junto comigo essa oração, ela chama-se Oração da Manhã. Ela é muito bonita. Se você digitar lá no... Ô, meu lindo. Tá bom? Se você digitar no santo Google Oração da Manhã, vai aparecer mais de uma. Essa é uma delas. Então, fechem seus olhos e eu vou pedir para vocês respirarem profundamente. Inspire e expire devagar, sem pressa. Mais uma vez, inspire e expire devagar, sem pressa. Aí nós vamos alinhando os nossos centros de força. Eles vão poder captar as energias de uma forma melhor. Mais uma vez. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir saúde, força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, justo e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos viva o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Não abra o olho ainda. Agora você imagina que Jesus está na sua frente e você fez essa oração junto com ele. Agora dê um abraço forte em Jesus. Abraço. Que gostoso, né?
Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Graças a Deus. Pronto. Gostoso, né? Eu gosto muito dessa oração. Legal, né? Eu acho que essas palavras todas é o que eu tinha para falar. Parece que tem mais um slide, né? Perfeito. Essa é a prece de Cáritas, que é uma boa para a gente, né, praticar de vez em quando. Eu confesso que eu falho, eu devia orá-la muito mais vezes. E depois tem uma que não é tecnicamente classificada como oração, mas é só um convite a gente perceber textos que possam passar pelos nossos olhos, alguns momentos da vida, ou nos ouvidos, e que podem significar uma oração. Essa aqui é uma música do Gilberto Gil. Ai, gente, sexta-feira que vem eu vou no show do Gilberto Gil. Desculpa, escapou. Mas nunca que eu vou cantar isso com essa voz desse jeito aqui, né? Mas vontade dá. Se eu quiser falar com Deus. Conhece essa música? Gente, essa música é maravilhosa. 1, 2, 3. Bom, tenho que ficar a sós. Eu não vou ler inteira. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tudo isso tem muito significado. Né? Tenho que folgar, desatar, afrouxar os nós dos sapatos, da gravata. O que ele está falando? Mas eu não uso gravata. É sentido figurado. Ele está querendo dizer que eu devo me soltar daquelas coisas materiais, daquelas preocupações muito terrenas que me amarram na crosta no dia a dia. Largar isso de lado, né? Apagar a luz quer dizer aquela coisa cheia de informação que a gente tem no dia a dia. Acalmar, calar a voz. Imagina eu que não paro de falar, gente. Tem hora que eu não aguento ouvir minha voz. Né? Tira esse microfone de mim, senão, meu Deus. Então, olha lá. Tudo isso tem um significado ali. Tenho que calar a voz. Acalmar. Deixa eu me conectar mais aqui com a espiritualidade. É uma verdadeira oração, na minha opinião. Tá? Enfim, gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, né, sobre oração. Agradeço muito a paciência por vocês terem me ouvido e agradeço demais por eu estar aqui. Muito obrigado mesmo.